Boa noite, boa tarde, bom dia, depende de onde você está. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast hoje, falando do livro de Hebreus. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre esse livro, que é tão especial, é tão diferente, e a gente vai ter muita coisa aqui para conversar. E hoje a gente tem aí a Ellen e o Saião lá, diretamente lá das terras, né, de Portugal, dando boa noite aqui para a gente. Tudo bom, Ellen? Tudo bom, Saião? Tudo bem? Boa noite, Suzy. Boa noite, Saião, nas terras portuguesas. Boa noite, pessoal, vocês que estão chegando aí. Mais uma vez eu digo, não chegue sozinho. Envie esse link agora mesmo para essa pessoa que você quer que seja muito bem alimentado da palavra de Deus, porque hoje nós vamos de Hebreus. E é um livro rico para a gente aprender e rico para a gente chorar também. Toda vez que eu estudo Hebreus, eu choro. Vamos lá. Boa noite, Suzy, boa noite, Ellen. É uma alegria, um prazer, né? A gente está aqui em sintonia, aqui neste momento especial para mais um podcast da Bíblia, e de fato muito especial, diferenciado, profundo, muito único, né? O livro de Hebreus aí com seus 13 capítulos detalhados no livro de Hebreus. Muito bem, hoje então vamos começar nesse livro. Eu nem sei por onde a gente começa, porque esse livro é tão especial, esse livro é tão diferente, pelo menos assim, quando a gente olha, mas será que eu estou no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Se não fosse por Jesus, né, que aparece ali falando da supremacia de Jesus, a gente tem a impressão nesse livro, né, Ellen, Saião, a gente tem a impressão de que a gente está ali no Antigo Testamento, olhando para um livro diferente ali, que a gente já conhece, né? Será que ele tem essa ligação, ou será que não? Como é, Saião? Como é que é, Ellen? O que vocês acham? O que vocês viram nesse livro aí? Há pouco tempo atrás, agora, poucos dias, a gente estava aqui no podcast do livro de Romanos, né? E o livro de Romanos, a gente também viveu essa ligação especial com o Antigo Testamento, né? E com uma relação a um livro específico, que eu não vou falar, porque se você não assistiu, você volta lá para assistir. E também o livro de Hebreus, a gente percebe uma complementação, a gente percebe uma harmonia com o livro de Levíticos. E se você está ouvindo isso pela primeira vez, você deve estar muito impressionado, assim como eu fiquei com a primeira vez que eu ouvi isso. E quando eu fui ler a partir desse anúncio, eu percebi ainda mais a profundidade da proposta do livro de Hebreus, quando a gente entende que existe esse tipo de casamento, né? Esse link com o livro de Levíticos que fala de santidade, né? O livro de Levíticos que fala de pureza, e aqui Hebreus trata de Jesus e do ministério de Jesus. Nós vamos falar muito sobre isso, que é a supremacia, a resposta completa, o que dá sentido a tudo que foi iniciado lá através de Levítico, né? Maravilhoso. De fato, né, o livro de Hebreus, e nem todo mundo está bem lembrado disso, né? Toda a realidade da igreja primitiva é uma realidade inicialmente totalmente judaica, né? Então, às vezes, a pessoa lê o Antigo Testamento e ela não percebe que o Antigo Testamento termina com 3 pontinhos, né? Dizendo, olha, lá mais adiante vem coisa que vai se encaixar nisso que ficou aqui em aberto para o futuro. E muita gente, é comum, né, na experiência cristã, as pessoas começarem a ler o Novo Testamento como se ele estivesse, digamos assim, né, no térreo, mas não, ele está no andar de cima, né? Então precisa ver o que está embaixo.
E a Ellen bem colocou que Hebreus interage com o livro de Levítico, né, que é o terceiro livro do Antigo Testamento, e você não vai entender o Novo Testamento, e muito menos o livro de Hebreus, sem ter essa base, essa compreensão. Então, o que, que acontece? Né? Esses judeus que ouviram falar do Messias Jesus e que estavam aí começando a caminhar na fé, eles agora têm uma série de perguntas, série de questões, série de é, levantamento de perguntas a respeito de que tipo de relação nós temos do Antigo para o Novo Testamento. E é muito interessante isso, porque boa parte, né, da comunidade da fé ainda hoje não sabe muito bem o que fazer com o Antigo Testamento, né, porque a gente tem o que a gente chama de uma relação de continuidade do Antigo e uma relação de descontinuidade. Então, o livro de Hebreus é uma das peças importantes nesse encaixe para a gente saber como é que os dois testamentos conversam, né? E quem é Jesus nessa conexão. É um livro diferenciado para esses seguidores de Jesus do primeiro século, que são judeus que encontraram o Messias. Isso é muito interessante, né, Sayão? Você falou da questão de ler o Novo Testamento a partir do Antigo. Apesar de ter sido escrito em grego, né, que a gente fica muito separando essas coisas, apesar de ter sido escrito em grego, toda a fundamentação é hebraica, né, o pensamento é hebraico, e mais do que isso, ele é o cumprimento de muitas coisas, então não tem como você partir para a leitura do Novo Testamento sem entender o Antigo, porque aí você fica com um monte de questões, na verdade, assim, né, assim, suspensas, você não tem uma base, né, para aterrissar e entender aquilo. Então é muito legal a gente perceber essa relação, né? E que a gente precisa. Eu vejo muita gente falar assim: o pessoal não gosta de ler genealogia, o pessoal não gosta de ler lei, o pessoal não gosta de ler números, o pessoal não gosta de ler essas coisas. Mas medida do templo, né? As medidas do templo. As medidas do templo, por que que é tão necessário? Mas é tão interessante como isso é importante. Então eu queria, antes da gente falar até de Hebreus, a gente falar um pouquinho só, pelo menos assim, voltar, lembrar um pouquinho de Levítico. Vocês falaram um pouco do que Levítico fala, né? Fala justamente daquilo que é impuro, né? Daquilo que é puro e daquilo que realmente a gente precisa para poder chegar a Deus, se aproximar a Deus. Isso acontecia num ambiente que era no meio do deserto, no ambiente em que não tinha a possibilidade do ser humano se aproximar do Deus Santo, né? E Deus dá essa possibilidade através do tabernáculo. Ele vem habitar, né? Num sentido assim mais amplo, ele vem guiar, vem mostrar o caminho para as pessoas. E ele vem mostrar justamente qual é a forma, como é que você pode se aproximar dele, da santidade dele. E isso é mostrado através de vestes, através dos sacrifícios, através do próprio lugar, né, do espaço, né, do tabernáculo. E aí Hebreus vai trazer essas coisas, é muito legal isso, né? Hebreus vai trazer esses elementos para falar de Jesus como esse sumo sacerdote, né, que vai cumprir tudo isso. Mas antes de tudo isso, gente, eu queria também perguntar para vocês, porque parece que é o único que não tem um nome, pelo menos assim, por exemplo, 1 João, 2 João, tem, né, tem Romanos também, que não tem uma
coisa específica, não tem um autor específico, mas assim, parece que Hebreus a gente fica meio assim, sem saber, né? Como é que é a autoria de Hebreus? Quem que será que escreveu essa carta tão direcionada, tão focalizada para os judeus, né? Que conheceram a Jesus, ao Messias? Ô, Suzy, eu vou pedir licença para dar uma pincelada aí nesse comentário que você fez sobre o livro de Levíticos, porque eu me emocionei aqui, que não é novidade, né? Enquanto você estava falando, porque 2 episódios no Antigo Testamento me fazem chorar. Quando Deus volta no jardim, depois do homem ter pecado, e quando Deus diz que é para construir um lugar porque ele quer habitar no meio do povo. Então, esse desejo de Deus, né, de estar perto da gente, para mim eles ficam muito evidenciados nesses 2 momentos, né, quando ele volta, e eu frequentemente falo isso para Deus: "Ai, obrigado porque o Senhor volta para me encontrar", né? Eu vejo que isso se repete, né? Então, lá no jardim, Deus voltou para o encontro como ele fazia sempre, só que agora o homem numa condição totalmente diferente. E novamente ali no tabernáculo ele tem o mesmo movimento de querer estar junto com o homem, né? Desculpa, gente, eu sou manteiga derretida. De estar ali junto com o homem. E quando a gente lê Levíticos, a gente vê Deus ensinando ao homem como se comportar com ele, né? Aquele grupo de pessoas que estavam ouvindo, absorvendo aquelas leis, eles eram pessoas atravessadas por muitas religiões idólatras, com comportamentos religiosos muito depreciativos à natureza humana para adorar os seus deuses. E Deus precisava criar uma distinção entre o que era certo e errado. Eles não tinham referência. E Deus diz: olha, eu estou aqui no meio de vocês porque eu quero me relacionar com vocês. Como desde o jardim eu volto para continuar me relacionando, mas eu preciso ensinar vocês como é se relacionar comigo, né? Eu estou aqui desejoso, disposto, acessível, mas eu preciso ensinar vocês a criarem uma diferença entre santo e profano, e eu vejo ali em Levíticos como que a gente faz com as crianças, né? Ensinando, olha, isso daqui você não deve fazer, e parece que ali é Deus ensinando as criancinhas, né? Numa linguagem assim cultural que eu digo, né? Porque ele precisava desse recurso bem didático, né? E quando chega Hebreus e revela para nós Jesus como a plenitude da revelação da santidade e da condição do acesso a Deus. Isso é maravilhoso ao meu coração, aos nossos corações, né? Eu desejo muito. Inclusive, eu orei para que você que está aí online assistindo, você seja tocado por essa verdade, desse mesmo desejo de Deus, que nunca se ausentou dele, de se relacionar de perto, estar no nosso meio, no meio do povo, no meio da nossa casa, da nossa família, pertinho da gente. Ele sempre quer isso. E então, através de Jesus, a coisa consegue se consumar de verdade. Então, desculpa, Suzy, eu queria fazer essa colocação aqui, porque isso faz fervilhar meu coração, né? E Amém. aí você lançou a pergunta mais fácil, né? Que se pode fazer quanto ao livro de Hebreus, né? Da sua autoria. Imagina, né? Pouco se fala sobre isso. E eu até me lembro de um comentário que Calvino faz, né? Quando ele trata sobre a autoria, parece que Calvino mais ou menos diz assim: gente, vamos deixar de conversar sobre isso, porque o livro de Hebreus traz tanta coisa importante. Só que, como nós vamos passo a passo aqui no livro de Hebreus, nós não vamos deixar você que está nos assistindo sem saber essas questões sobre o livro de Hebreus, porque provavelmente você já se perguntou: quem escreveu?
esse livro ou essa carta? Isso é um livro ou é uma carta? Né? Suzy falou bem que não começa parecendo com as outras epístolas, realmente não tem, aí não tem as saudações que tem nas cartas, né, normalmente, mas ele termina com uma despedida, né, que é como de uma carta, então a gente pode chamar de carta, porque ela tem essa intenção pastoral e doutrinária, né, que caminham juntos, e a autoria é uma autoria muito discutida. A carta é tão linda, né, o livro é tão lindo, que todo mundo quer saber quem foi esse autor, e alguns comentaristas até dizem que o autor se escondeu propositalmente para que só Jesus aparecesse, né? Alguém já especulou isso aí nos seus estudos. Então, nós passeamos por várias possibilidades, desde Paulo, né, que é o querido das cartas, né? Todo mundo gosta das cartas de Paulo, mas Sayão vai poder fundamentar bem isso, porque a forma escrita do livro de Hebreus não casa com o grego que Paulo usa, com a estrutura que Paulo usa, embora Hebreus tenha uma preocupação muito grande em usar os termos, né? Não é uma escrita grosseira, pelo contrário, é bem elevada, bem pensada, né? É bem equilibrada, né? Cada palavra é colocada de forma muito equilibrada, mas ela se distingue bem do tipo de abordagem de Paulo. E aí, seguindo Paulo, a gente vai por Barnabé, até mesmo Priscila. Eu me empolguei na época, quando eu pensei na possibilidade de Priscila. Falei, uau, uma mulher escrevendo uma carta, eu vou ficar lisonjeada. Só que existe um termo aí, que também não sou eu que vou explicar, que o autor de Hebreus usa o termo grego que é usado para a pessoa que está no masculino, né? No masculino, então tiramos a possibilidade de Priscila, Barnabé e tantos outros. E eu vou entregar para o mestre, né, gente? Me, me deter aqui na minha limitação quanto a esse assunto tão polêmico. Então, essa questão da autoria, ela, de fato, né, a Ellen já colocou algumas coisas adequadamente. O grego de Hebreus é diferente, né? As indicações é que ele tem o que a gente chama de um sabor alexandrino, né? Ele não se parece de modo nenhum com o estilo, o jeito de Paulo. No passado, né, foi colocado pela própria ordem do Novo Testamento como uma carta que ninguém sabe muito bem, né? Então coloca como de Paulo, mas desde a igreja primitiva, Orígenes já dizia que ninguém sabia quem tinha escrito o livro de Hebreus, portanto, muitas sugestões foram apresentadas, né? É interessante que Lutero achava, e acho que é uma das sugestões mais assim interessantes, que Lutero achava que tinha sido Apolo, né? O Apolo tinha origem alexandrina e que isso poderia ver. A gente percebe que Hebreus, quando cita a Bíblia hebraica, parece que ele está realmente usando a Septuaginta, né? Em vez do texto massorético, do texto hebraico padrão, mas tem uma pista interessante dentro do texto, que é o capítulo 2, versículo 3, que menciona que o autor de Hebreus está incluindo naqueles que ouviram, aqueles que foram testemunhas iniciais de tudo que aconteceu. E uma das questões fundamentais, né, quando a gente pensa, puxa, mas como é que eu vou acreditar num livro? Eu nem sei quem escreveu, né? Uma das questões fundamentais que a gente tem naquilo que a gente pode chamar dos escritos apostólicos é que esses escritos ou eram escritos diretamente dos apóstolos, né? A Suzy até mencionou o caso de Romanos, por exemplo, porque cita Silvano lá na frente, mas no começo está dizendo nitidamente Paulo, né? Então, apesar de o Silvano ser editor do texto aí, né? O aplicativo mais eficiente da época, a autoria, o conteúdo vem de Paulo, e nós temos aí claramente o evangelho, né, de João e de Mateus sendo apostólico. E quando você pega Marcos e Lucas, você sabe que por trás de Marcos está Pedro
e por trás de Lucas está Paulo. Então, Hebreus está dizendo o seguinte, olha, nós estamos fundamentados naqueles que anteriormente testemunharam e viram tudo. Então, eles estão debaixo, o autor está debaixo dessa autoridade apostólica. O interessante, mesmo que a gente não saiba exatamente quem é e quem são as referências por trás, talvez esse contexto de perseguição, esse contexto de ameaça, de apostasia, seja uma das razões, mas, de fato, Adolf von Harnack, que sugeriu Priscila e Áquila, não só Priscila sozinha, mas o casal, né, que aparece lá em Atos 18, e nos últimos anos tem sido curioso, existe uma tendência, um grupo de estudiosos, tentar estabelecer uma conexão com Lucas, né, por causa do nível elevado do grego de Lucas, por uma série de questões, mas mesmo assim acho que tem diferenças suficientes, né, para a gente ver aí. Mas, de qualquer maneira, a brincadeira é que o autor de Hebreus era uma pessoa, assim, tanto quanto chama atenção, né? Porque você vê cartas no Novo Testamento com 4 capítulos, com 3, com 5, e são 13 que aparecem, ele diz que se escreveu pouco, né? Conforme Hebreus 13, verso 22, né? Que escreveu resumidamente, mas 13 capítulos tão detalhados, é um resumo, imagino que seria se fosse para escrever tudo, né? Portanto, isso é interessante, é bom a gente saber, né, desse cenário. Nós não temos os detalhes finais, temos várias sugestões na história, mas com toda certeza estamos diante da palavra divina revelada e com um conteúdo absolutamente importante e necessário. Eu acho até curioso ter esse sabor alexandrino, porque envolve exatamente esse encontro peculiar do mundo hebraico com o mundo grego na história da concretização da fé no Deus único e nas promessas do Primeiro Testamento. Suzy, você me deixa trocar figurinha aqui? Pode? É permitido? Claro. Saião, é verdade que essa afirmação de que Paulo seria o autor se firmou muito através da King James, da versão King James? Olha, não necessariamente. É que, assim, existe uma tendência do mundo, talvez, digamos, evangélico, a achar que as coisas se definem dentro do que acontece no mundo de fala inglesa, né? Mas o mundo de fala inglesa é um mundo pequeno, limitado, que diz respeito a uma realidade peculiar, né? Na verdade, versões da Bíblia em outras línguas, né, começam antes e têm, vamos dizer, força antes, né? Imagina, Lutero, por exemplo, tem o Novo Testamento traduzido já em 1521, e a Bíblia toda pronta em 1534, né? A King James em 1611, né? É uma versão, digamos, um tanto quanto tardia. E a preocupação da antiguidade sempre via essa questão de que a gente, por trás de um livro, especialmente neotestamentário, tem que ter alguma autoridade apostólica. Então, isso já é muito antigo. Eu vou dizer que nas Bíblias mais antigas da King James, houve casos em que o pessoal escreveu, né, de Paulo aos Hebreus, né, como uma herança tardia dessa tradição, né? Mas não dá para a gente fechar. Eu diria que talvez a popularização, né, no mundo de fala anglo-saxã tenha a ver com isso, mas não no contexto completo da discussão do assunto. Mas é E uma você boa acha, observação. Sayão, que Lucas, ele, por exemplo, seria a pessoa que, na hora de citar o Antigo Testamento, faria menção à Septuaginta e não aos textos originais? Não acredito. Eu não acredito na teoria lucana, porque os escritos de Lucas são bem peculiares. A gente tem as palavras meio únicas no Novo Testamento, né, que a gente chama de rapax legomena, né, e elas predominam nos escritos de Lucas, e Lucas tem um outro perfil teológico, né, ele tem outro tipo de ênfase, tanto
no Evangelho como no livro de Atos. Hebreus tem um sabor assim de quem andou conhecendo o mundo platônico, o mundo da realidade, que era algo que fez parte da história de Alexandria. E então, como o pessoal não consegue, né, nessa brincadeira de esconde-esconde divino, o pessoal não consegue saber onde é que está e quem é, aí eles tentam, né, localizar, mas eu, de fato, imagino, né, eu acho que, minha opinião, a opinião assim, que faz mais sentido, né, e também não sei se é o caso, é exatamente a de Lutero sugerindo Apolo. Se fosse ter que marcar uma das alternativas, eu diria essa como possível, mas ele era um homem eloquente, né, conhecedor das escrituras, veio do contexto alexandrino, já tem até um nome dele, já é um nome bem, né, mas acho bem diferente o que a gente encontra no material lucano e no material de Hebreus. Hebreus é bem peculiar, assim, não parece com nada dentro do Novo Testamento. Até os estudiosos mais aprofundados, eles chegam a fazer uma discussão que eles acham que a filosofia cristã propriamente dita, ela começa em Hebreus, onde você encontra uma discussão da revelação do ensino teológico ali, né, dividindo fronteira com a filosofia. Então, interessante que é o livro. Realmente, e a estrutura do livro, a maneira como ela é escrita, esse livro, essa carta escrita, é um negócio muito diferente, assim, muito realmente rebuscado, né? Não é uma coisa simples, uma coisa assim que a gente consegue encontrar na maioria, assim, dos escritos, mas ele é muito realmente, não só do grego usado, inclusive tem palavras gregas usadas nesse livro, nessa carta, que são únicas assim em toda a Bíblia, né? Assim, em todo o Novo Testamento. Então é bem interessante isso a gente perceber. E Orígenes, você falou de Orígenes, ele fala assim, só Deus sabe quem é o autor de Hebreus, né? E a gente deixa então com Deus. A gente tem as pistas aí, mas a gente deixa com Deus. Agora, é interessante porque a gente pensa também em quando que isso foi escrito, né? Parece que o livro ele está sendo, ele coloca no presente em várias passagens falando do templo. Então parece que ainda o templo existia. E quando ele fala, né, do sacrifício, das coisas, parece que as coisas ainda estavam assim muito reais e muito presentes naquele momento, né? Então, isso leva a gente a pensar que pelo menos é antes da destruição do templo, né? Aí no ano 70, quando o templo foi destruído. Parece que isso acontece pelo menos antes desse momento. E também uma pista muito, muito assim, importante é que é um momento muito, talvez, de uma tensão muito profunda, em que as pessoas estão meio sem saber qual é o direcionamento. Elas creram nesse Messias, eles entenderam a mensagem, mas parece que algo está acontecendo nesse ambiente que as pessoas estão falando, eu acho que eu vou sair. Será que vale a pena mesmo continuar nessa fé? Será que... Então, parece que o livro traz, né, essa carta traz, justamente os motivos, essas razões. Por que você que creu e conhece o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, você pode crer que foi realizado, contemplado e completado plenamente em Cristo, né? Então mostra essa superioridade. Ele usa essa palavra muito, né? Superior, melhor, né? Muito. Então, o que vocês acham desse, nos estudos de vocês aí? Quando que foi escrito esse livro? A gente encontra uma marcação muito importante que é 96 depois de Cristo, quando Clemente de Roma escreve
e escreve uma epístola, e nessa epístola, ele faz alusões ao livro de Hebreus. Então, a gente tem aí uma data limite, não pode ter sido depois de 96. Mas a gente ainda tem outras características que traz essa data mais para perto, né? Como, por exemplo, essa questão que Suzy mencionou das atividades no templo. Do jeito que o autor fala sobre isso, se o templo já tivesse destruído, seria muito difícil que ele mencionasse da maneira que ele mencionou, e não citasse a destruição do templo. Então, a gente de 96, a gente já pode trazer essa data para 70. E também existe ainda uma outra questão que é uma evidência interna, né? Quando o autor coloca como se os leitores, as pessoas que vão ler essa carta, eles são de uma segunda geração de cristãos, ou seja, eles estão ouvindo, como Sayão falou, que é uma das provas de que a gente tem que não foi Paulo que escreveu, porque o autor diz que eles estão ouvindo a mensagem daqueles que ouviram de Cristo, né? Então, como Paulo ouviu de Cristo, né? Como Sayão falou, obviamente não seria ele. Então, o que dá a entender é que esse grupo, né, tanto do escritor como aqueles que iriam ouvir, os receptores, eles são dessa geração aí, depois daqueles que ouviram a geração dos apóstolos, né? Então, uma segunda geração, onde muitos já morreram, mas alguns ainda estão vivos, né? E com certeza o templo ainda não foi destruído. Aí a gente tem essa margem que pode sinalizar para a gente esse período. É interessante observar, né, o cenário, né, quando essas coisas estão acontecendo, e um pouquinho da história da pesquisa, né. Há mais ou menos um século e meio atrás, era comum, né, os autores, assim, antes de uma série de estudos literários e até mesmo da arqueologia, sugerir que esses livros tivessem sido escritos muito posteriormente, né, até questionando a sua relação apostólica, né. E hoje, com raríssimas exceções, todo mundo entende que esses livros, no mínimo, na sua vasta maioria, são do primeiro século, né? E se a gente coloca Hebreus, o que parece, até mesmo vocês duas sinalizaram bem aí, algo entre os anos 60 e 70, né? A gente tem dois elementos aqui que chamam a nossa atenção. Um é o reinado de Nero, né? Que é um momento bem difícil, que vai acontecer do ano 54 até o ano 68, né? E a guerra dos judeus com os romanos, né? Já que o cenário envolve aí o pessoal dentro da terra de Israel. Então, assim, na minha maneira de pensar, alguma coisa ali depois do ano 66, né, quando o negócio, vamos dizer assim, fecha o tempo, né? Não fechou o templo, mas fechou o tempo, né? E entre 66 e 73 a coisa fica difícil, e depois do ano 70 aí não dá, né? Até mesmo alguns autores críticos chegam a dizer, olha, depois do que aconteceu no ano 70 vai demorar um tempão para que as coisas no mundo judaico-cristão possam acontecer, né? E então parece que mesmo aí no princípio da década de 60, eu acho que entre 60 e 65, estourando 66, deve ser o cenário do livro, né? Até porque dá tempo de fermentar a questão, né? Que questão? Peraí, eu sou judeu, eu sigo a tradição que vem do Antigo Testamento, e essa tradição tem sido mediada recentemente pelos intérpretes da lei, que dizem que eu devo fazer isso, eu devo fazer assim, tal, e eu preciso comparecer no templo, e aí você tem, vamos dizer, o caminho teológico devidamente dirigido pelo mundo dos fariseus e dos saduceus. Aí a pergunta agora, e então, daqui para frente, o que eu faço como
um hebreu, um judeu que tem fé no Jesus Messias. Como é que eu faço essa conexão? Como é que eu ligo as coisas? O que eu vou no templo, faço sacrifício? Não faço? E se eu faço, o que vale? Então, parece realmente que dá o tempo de eu ter uma maturação, né, para fazer essa conversa teológica que vai aí aparecer nesse cenário, né? Então, acho que isso faz bastante sentido. É interessante, né, de pensar a Anne pergunta aqui qual é a motivação da carta escrita aos Hebreus, né? E a gente falou desse período que provavelmente realmente está acontecendo uma opressão, uma perseguição, né? E principalmente não a questão dos judeus em si, mas por eles terem realmente conhecido ao Messias, né? Eles têm um grupo agora de pessoas que estão num conhecimento diferente, num ambiente diferente, e aí eles podem estar sendo perseguidos aí por isso, e aí a pergunta é, será que vale a pena mesmo ser cristão, né? Independente de onde eles estão, será que vale a pena ser cristão? Essa é a pergunta, porque até aí as pessoas foram se convertendo e a coisa está crescendo, né? Mas quando chega e está diante de uma perseguição, de um momento complicado, primeira vez que eles estão passando por isso, né? Primeira vez depois de conhecer o Messias que eles estão vivendo isso. Então, eles não sabem o que fazer com essa fé. Será que é verdadeira? Agora, será que vale a pena? Então, quais são os questionamentos, quais são as motivações para o autor, então, de Hebreus falar, olha, pessoal, vale a pena, porque tudo aquilo que vocês creram, agora vocês têm um sumo sacerdote muito mais, muito superior, né? Vocês têm aquele que é maior que a palavra, maior que os anjos, maior, né? Ele vai falando e tudo que foi sendo cumprido através de Jesus, né? Então, vocês podem falar um pouquinho sobre isso, Ellen? Qual o nome da pessoa que perguntou? Que para mim não está aparecendo aqui os comentários. Eu não sei se é Anne ou Annie, tá? Mas se escreve Anne. O Anne, chama Anne de forma brasileira, tá? Se você tiver aí em algum país de língua inglesa, você considera, tá? Ô, Anne, muito boa a sua pergunta, porque a gente vive algo muito parecido hoje nos nossos dias, Anne. Aqui essa carta está sendo escrita não é para dizer que Jesus é filho de Maria e que ele é o redentor prometido. Isso acontece em outros livros do Novo Testamento, que a intenção é mostrar Jesus como Cristo, o filho de Maria, que nasceu através da obra do Espírito Santo, e que ele é o redentor prometido, o Messias. Isso é o objetivo de alguns outros livros. Mas aqui as pessoas já tinham esse conhecimento de que Cristo era o Filho de Deus, o Redentor, o Messias, o prometido, né, que nasceu ali do filho de Maria e tal. Aqui eles estavam vivendo um momento de consolidação da fé, e eu acho isso tudo muito parecido com o que a gente vive, especialmente no cenário brasileiro, onde as pessoas sabem que Jesus é Deus, o Messias, que nasceu de Maria e que morreu na cruz e ressuscitou e que está à destra do Pai, que enviou o Espírito Santo. Mas você se lembra, quer dizer, todos vocês, né? Não só a Anne, mas se lembra que no início nós falamos de Levítico e Hebreus. O que acontece? Hoje as pessoas, por exemplo, elas ouvem muito sobre promessa. Deus tem promessas para você. A gente canta muito sobre as promessas de Deus. Mas quando as pessoas vão estudar a Bíblia, elas não conseguem identificar as promessas onde foram feitas e onde foram cumpridas. Então, quando a gente lê Levíticos, a gente vê Deus ensinando sobre ter acesso a Ele através da santidade, da pureza,
E quando a gente lê Hebreus, a gente vê na pessoa de Jesus o cumprimento dessa promessa. Ele é o santo, ele é aquele que vai, tem um sacerdócio e que vai, de fato, fazer essa ligação proposta lá em Levíticos acontecer de forma plena. Então, ou seja, uma promessa de Deus, eu quero me relacionar com você de perto, porque esse é o meu interesse, mas para que haja esse relacionamento precisa haver pureza, porque eu sou santo, você precisa entender sobre santidade e você precisa passar por um caminho. Jesus aparece aqui no livro de Hebreus como o caminho, a coisa consumada. Então, hoje em dia, a gente ouve muito sobre promessa. Deus tem promessa para a sua vida, mas você sabe que promessas são essas? Elas estão na Bíblia. E você sabe qual o lugar onde elas estão prometidas e depois onde parece o cumprimento delas? A gente está vivendo isso aqui agora no livro de Hebreus. E quando você pergunta sobre a intenção da carta, eu vejo que para esse povo, a gente já vai falar sobre quem eram os receptores da carta, esse povo precisava ouvir, tanto quanto nós, de um aprofundamento da pessoa de Cristo. Porque hoje, de forma geral, o Brasil é uma nação cristã e que sabe que Jesus é Cristo, sabe que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, mas o que isso quer dizer? O que isso confere à minha vida? O que a cruz confere à minha vida? O quanto eu posso suportar por isso? Algumas pessoas até acham que porque eu creio em Jesus eu não passo por sofrimento. Não me entendeu da mesma maneira que esse povo aqui não estava entendendo. Então, o propósito dessa carta, por isso que na carta a gente encontra palavra pastoral e palavra doutrinária. Elas andam juntas o tempo todo na sua construção, porque esse povo precisava ser animado, precisava ser pastoreado, e eles precisavam também entender da doutrina, entender que Cristo, ele é quem cumpre isso, o ofício de Cristo, né? Então a carta ela tem essa intenção de revelar como é o ofício de Cristo, o que Cristo conquistou para eles, a fim de que eles não precisassem retomar práticas antigas, né? E falando sobre a soberania de Cristo e reticências, né? Então, esse caminho, né, de Hebreus, né, de enaltecer o Messias Jesus, que trabalha nesses três elementos fundamentais, que Jesus é o profeta, né, porque Deus falou e agora ele falou de uma maneira, vamos dizer, magistral, no ápice da expressão da palavra divina, através de Jesus. Jesus é o Messias, é o rei, né, que a gente está esperando. Lembre-se de que é um momento difícil de dizer isso, né, porque se ele é o rei, né, cadê que o pessoal pode confirmar esse reino, porque ele não voltou ainda para reinar, e as coisas no ambiente romano pioraram, né, a gente teve a época de Tibério, depois Calígula, vem Cláudio, que inclusive expulsa os judeus de Roma, ou seja, cada jogada é um gol contra aí, né? E a coisa vai ficando muito complicada, né? E a coisa mais difícil de lidar, que é um dos pontos fortes assim de Hebreus, que é a teologia do sacerdócio, né? Que história é essa? Como é que se explica isso? Diante dessas dúvidas e de uma pressão, vamos dizer, da tradição religiosa que não reconhece Jesus, e que tem que lembrar que o ambiente judaico tem uma cultura de coletividade, de fraternidade muito forte, né? E se você destoa demais aí, você não consegue fazer parte do coral, né? Você não consegue fazer parte da mesma música. Então começa uma pressão para ver se esse pessoal, em tempos de nacionalismo e resistência ao mundo romano, né? Porque você tem essa tensão interessante que a fé judaica no primeiro século, ao mesmo tempo que ela é um particularismo,
ela se desdobra na direção de um elemento universal, né? Ela está atraindo os tementes a Deus, tem muita gente interessada no Deus único, o pessoal olha para a sinagoga e vê, olha, esse negócio aqui está melhor do que os nossos templos, e eles começam a se aproximar, mas a pergunta é, até que ponto a gente pode ampliar a universalidade disso sem comprometer a nossa identidade, né? Porque a gente fala muito, o cristão, o cristianismo, mas a palavra cristão aparece 3 vezes no Novo Testamento. Né? No começo, todo mundo entende que o que nós temos aqui é o cumprimento das escrituras hebraicas e o seu desdobramento para Israel e para as nações. Né? Não tem muito essa coisa, isso aqui é judeu, isso aqui é cristão. Isso não está, assim, finalmente desenhado, né? E aí, numa hora dessa, o pessoal começa a sofrer, né? Você vê lá, o pessoal até cita fora de contexto, né? O famoso Hebreus 10:25, não abandonem a sua congregação, como é costume de algum, né? Para o sujeito não ficar em casa vendo o jogo, mas ir para a igreja, né? Mas o contexto ali era o contexto do indivíduo falar, sabe de uma coisa? Eu vou abandonar a fé, não vou me reunir mais com os irmãos, porque a retaliação, os problemas, a perseguição e as dúvidas que eu estou tendo estão me afastando disso. E aí, Hebreus não está falando exatamente de uma situação, vamos dizer, de cair no pecado, ou de estar fraco na fé, está entrando com um assunto bem assim, que é a motivação final da apostasia. O que é a apostasia? A apostasia, se a gente puser usar uma palavra assim para tentar traduzir isso, né, a gente poderia chamar de desconversão, né? Quer dizer, a apostasia é sair da posição no sentido, não é que a pessoa falhou ou que ele não foi suficientemente fiel, quer dizer que ele fala, olha, pessoal, era tudo bobagem. Eu não acredito mais, Jesus não tem nada a ver, essa coisa não é assim. Então, o apóstata, ele rompe com a fé de maneira definitiva. Então, o autor vai encorajar e vai ensinar e vai dizer, olha, pessoal, não tem condições da gente dar marcha ré e voltar para trás, porque não faz o mínimo sentido, porque vejam só o entendimento completo do que significa, né, a vinda, a obra e o sacrifício de Cristo Jesus. Eu realmente fico muito impressionada assim, quando a gente lê Hebreus, porque quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente sabe, né, que foi feita aquela promessa para Davi, a gente sabe que quando Deus institui, né, coloca Arão como sumo sacerdote, né, como sacerdote, e pensando assim no que tudo isso significa e como ele tinha uma vez por ano, por exemplo, para chegar perto de Deus, né? E através de Cristo ele vai falar, em Hebreus ele fala que tudo isso é uma forma de que tudo isso acabou, porque ele foi o sacrifício único e para sempre, né? É aquele que cumpriu plenamente. E ele fala justamente do que o Sayão falou agora, né? De permanecer na fé, né? Quando o desafio é esse, né? Permaneçam na fé, mantenham-se firmes. E aí é interessante como ele vai caminhar no livro, o autor vai falar no livro de Hebreus, falando nos capítulos 1 e 2, falando dos anjos e da palavra, né? E aí a superioridade de Cristo em relação a tudo. Aí Moisés e a terra prometida, o sacerdote, e aí aparece, né, essa figura muito interessante, o Melquisedeque, né, o sacrifício e a aliança. Então ele vai caminhar por todas as coisas que foram ali faladas no Antigo Testamento, né, e que iam se cumprir. E aí Jesus é não só o cumprimento, mas ele é superior a tudo quanto eles podem entender. Eu acho que aí também tem uma questão, será que eles não tinham
nesse momento de perseguição, nesse momento que tudo realmente ficou muito difícil, de falar assim, não só apostatar no sentido de abandonar a fé que eles tinham, aprenderam e conheceram do Messias, mas também aquele negócio, eu acho que eu vou ficar no meu cantinho e eu vou continuar vivendo aquilo que eu sempre vivi, né? Aquilo que eu sempre conheci. Então, era parte da cultura, é parte da fé, né, judaica, é parte de tudo aquilo que eu já conheci. Então, eu acho que eu vou ficar no meu cantinho e continuar fazendo sempre o que eu sempre fiz, né? Então, talvez essa vontade das pessoas se acomodarem, né, naquilo que eles já conheciam, fez com que o autor trouxesse e falasse, não, vocês não estão entendendo. Tudo isso que vocês já conheceram, ele tem algo, tem alguém que é muito superior e que tornou isso assim, não vamos dizer, invalidou tudo isso no sentido de que agora ele cumpriu tudo isso de uma maneira muito maior e melhor, né? Então, vocês não podem voltar a fazer aquilo que vocês estavam fazendo. Vocês precisam permanecer na fé, no verdadeiro, né? Daquele que realmente cumpriu tudo o que Deus falou, né? O que vocês podem ajudar a gente a pensar nessa questão? Eu quero muito, nessa hora, pedir licença para, ao invés de fazer um comentário assim dos estudos, falar diretamente a pessoas que têm se sentido desmotivadas a caminhar. Eles estavam vivendo, né, pelo que a gente entende como data da escrita, um período de Nero, com algumas perseguições, assim, uma situação difícil. E eles tinham muito consolidado na vida deles a prática da religião judaica para ser consolo e segurança de livramento, né? Então, os judeus, quando tinham suas práticas, eles sempre recebiam emocionalmente, né, dentro deles, uma porção de consolo e também de garantia de proteção, de livramento, porque a história deles vinha assim, né, de um Deus presente que confortava, encorajava e de um Deus que livrava. E todos os ritos que eles praticavam eram em cima dessa história milenar, né? E eles aqui estavam vivendo um período que eles estavam passando por dificuldades. A gente acredita que esses que receberam a carta dos Hebreus não estavam ali mais em Jerusalém, já eram hebreus convertidos, judeus convertidos que já estavam em outras terras, justamente por causa da perseguição. Então, eles tinham a razão, naquele momento, de começarem a retroceder, como Suzy falou, e voltar a fazer aquilo que eles estavam acostumados a sentir segurança e conforto. Então, não era só o que é acostumado fazer, mas eu estou acostumado a fazer, e quando eu sempre fiz isso, eu sentia conforto e sentia segurança de um livramento. Então, por isso eu peço licença para me referir a você, que na sua caminhada cristã, pode ser que você esteja caminhando há pouco tempo, como era o caso deles, né? Era uma coisa nova na vida deles, ou pode ser que você caminhe já há muito tempo, mas apesar de caminhar, frequentando as celebrações, os templos, a coisa não tenha introjetado dentro em você da maneira como deveria ter sido introjetado, e hoje você se sente assim um pouco flutuante e pensando em ficar na sua zona de conforto, aonde você se sente confortável, consolado e usando dos artifícios que você sempre usou, seja dinheiro, seja influência, seja a força do seu braço, para poder você se colocar num lugar de segurança novamente. Então, eu gostaria de dirigir minha palavra a você, que não sei se você está vivendo isso aqui na sua mente, ou se você já está vivendo isso na prática, se afastando de algumas rotinas que você tinha com a palavra de Deus e com o povo de Deus. E eu queria te encorajar, como o autor estava desejando encorajar esse povo, encorajar você a voltar a sua mente
para o que significa o ministério de Jesus e como que você está dentro desse ministério e o que você pode desfrutar, inclusive dos sofrimentos, mas que tem um sentido glorioso. E eu queria restringir a minha palavra nesse momento a você aí que está se sentindo desmotivado ou que já se afastou até mesmo fisicamente na sua rotina das questões que envolvem a palavra e o reino de Deus. Pare agora, aproveite essa live, receba essa live como essa carta que está sendo escrita a você e repense em Cristo, no que ele fez, porque ele fez e que você está dentro disso, quem ele é. E quem sabe não é agora assistindo essa live que você vai se reposicionar de verdade. Essa aplicação prática da Ellen, né, de fato resume, né, a convocação de Hebreus, né, um chamado aí à perseverança e uma plena confiança diante da situação de instabilidade, né? A gente não faz ideia, né, do tamanho assim dessa instabilidade, porque fica claro que apesar dos judeus sofrerem nas mãos dos romanos, isso não era bem um consenso no meio judaico. A gente sabe, por exemplo, que tinha gente que trabalhava para os romanos, né, para explorar o próprio povo, né, como era o caso dos publicanos, né, e a gente tinha a turma mais acomodada, inclusive o próprio templo, né, o próprio sistema religioso estava assim já ajustado com um compromisso problemático com os romanos que dominavam a situação. E o pessoal, que nem os zelotes, eles que causaram, né, essa rebelião e que levaram ao caminho da destruição, eles lutavam contra Roma, mas, apesar disso, o judaísmo, tido como tal, tinha licença de funcionamento no Império Romano. Por mais que o romano torcesse o nariz, olhasse para o pessoal e achasse ruim, eles tinham o alvará, eles podiam funcionar. E tanto que a coisa tinha importância que os romanos permitiram a construção daquele templo gigantesco, né? Quando a gente lê o início da trajetória missionária de Paulo, por exemplo, e vê o que acontece, você vê que esses da tradição religiosa, o tempo todo, estão tentando dizer, olha, esses caras não são da nossa tradição religiosa. Porque esse descolamento significa eles estão agindo de maneira ilegal, não permitida, o que colocava o pessoal sob uma situação complicada com a lei romana. Por isso que Paulo diz o tempo todo, não, como assim? Nós somos judeus, a gente está falando do cumprimento daquilo que foi dito pelos profetas, e aí a gente vê o pessoal olhando, e Paulo, quando está em Cesareia preso, vai conversar com Agripa, vai conversar depois também, quando ele precisa se defender diante de Galho em Corinto, né? Fica claro, né, que ele se posiciona de uma maneira, não, nós não estamos fazendo nada ilegal, nós estamos debaixo do mesmo alvará, somos só um grupo que pensa um pouco diferente, né? Agora, você imagina o pessoal com a situação complicando, pensando o seguinte, bom, na mão dos romanos, o tempo está fechando e a gente está vendo a coisa piorar. E a pouca condição legal que nós temos dentro da tradição judaica, isso também vai embora logo, porque a gente vai ser categorizado como um grupo que não está dentro. Então, qual é o tamanho da pancada que a gente vai levar? Então, nesse sentido, o pessoal fala, olha, é como alguém que, diante do evangelho, analisa, né, quanto é que eu tenho que abrir mão, né, para receber a Cristo. Eu conheci um rapaz que viveu de maneira ilegal, se envolveu com tráfico, né, e tinha muito recurso em função disso. Quando ele recebeu a fé, a primeira pergunta que todo mundo levantou, e agora, como é que ele vai viver? Como é que vai ser o ganha-pão dele? Então, ele tinha que pensar qual é o custo da minha decisão e da minha caminhada na fé. Então, esse pessoal dizia,
Meu amigo, eu vou morrer nessa história. A pergunta é, vale a pena? Existe gente lá atrás na história que enfrentou esse desafio de sintonia com a palavra divina? Existe alguma nuvem de testemunhos aí para nos contar o que aconteceu? Então, todo esse cenário é um cenário motivador de todo tipo de pessoal. Olha, vai ser difícil. A gente tem um preço a pagar, mas não há como abrir mão. Por quê? Porque é verdade. Segundo, porque vocês só vão entender o que vocês conheceram do que nós temos no Primeiro Testamento. Vocês só vão entender na plenitude através do que Deus fez. E terceiro, nós temos uma carreira que vai terminar de maneira muito especial e vitoriosa lá. Então, o livro realmente ele é uma beleza de junção de elementos aí que se completam de uma maneira magistral. Realmente, né, sem palavras para descrever, né, o livro de Hebreus. Eu acho que assim, a gente podia pensar um pouquinho, Sayão e Ellen, né? A gente vai entrar mais aprofundadamente em cada detalhe, mas assim, só antecipando um pouquinho, essa questão dos anjos, né? A gente já começando um pouquinho, a questão dos anjos, porque parece que quando ele fala aqui de Jesus ser superior aos anjos, parece que isso é muito importante para essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, né? Então, ser superior aos anjos, o que significa, né? E é interessante também o início, que a gente já comentou no início, mas o Hebreus é um livro diferente porque ele também parece que vai direto ao assunto. Ele não tem assim, não tem uma introdução, não tem assim, uma conversa inicial, né, uma saudação, né? E ele vai falar, quando ele começa no capítulo 1, ele vai falar assim, há muito tempo Deus falou, muitas vezes, então ele repete isso, Deus falou, né, muitas vezes aos nossos antepassados, e ele falou por meio de profetas, né? Mas nesses últimos dias, então ele já faz essa contradição, esse contraste entre há muito tempo, né? E nesses dias, nesse momento, né? Ele falou-nos por meio do seu filho, do filho, na quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então ele faz um contraste bem forte aí, né, dos profetas com Jesus, e aí depois ele passa a falar dos anjos, né? Então eu queria saber de vocês. E aí? Porque dos profetas a gente sabe, né? A gente sabe que é até assim, vamos dizer, não previsível, mas assim, dá para entender o que ele está fazendo aqui. Mas os anjos, Ellen, Saião, que papo angelical é esse? É realmente curioso, porque quando a gente lê o Antigo Testamento, os anjos não estão em ênfase, né? No Israel mais antigo, eles não estão em ênfase. Mas parece que aconteceu alguma coisa ali no período interbíblico que os anjos começaram a ganhar um novo lugar, né, na narrativa, né, dos judeus. Existem até alguns manuscritos do Mar Morto que foram achados que mencionam anjos, é, mas assim também como mencionam gigantes, né? Tantas coisas. Mas assim, eu não estou falando da veracidade, não é isso que está em questão desses manuscritos, mas como que esse assunto estava naqueles dias, né? Tanto é que tem ali alguma coisa escrita sobre isso. E parece que no período interbíblico eles tiveram contato com as culturas, né? E essa questão dos anjos começou a ganhar um lugar diferente, porque aqui está claro que assim como no início, né? Há muito tempo Deus falou, como o Suzy falou, né? Direto e reto, né? Parece até meu marido, Pablo, né? Assim, que não tem bom dia nem boa noite, vai direto no assunto.
Há muito tempo Deus falou por muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Então, obviamente, ele está escrevendo para hebreus, para judeus, ele tem que começar falando do que eles sempre acreditaram, né? Para poder fazer essa ponte, essa ligação. Hoje falou-nos por meio do Filho, né? A quem ele constituiu o herdeiro. É maravilhoso. E aí, ele já logo vem falando sobre a questão dos anjos, né? E no versículo 4, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, engraçado que, da mesma maneira que ele usa o artifício de falar dos antepassados, ele cita logo no início, né? Vou falar para esses homens sobre a relevância dos nossos antepassados, né? Que Deus falou por eles, mas que Cristo completa de forma perfeita, né? Não perfeita no sentido moral, mas perfeito no sentido de cumprimento messiânico, né? De cumprir a salvação de forma messiânica. Então, ele cumpre isso de forma perfeita e, de igual maneira, né? Ele coloca, quer dizer, como foi forte isso nesse período interbíblico? De igual maneira, ele vem dizendo que esse Cristo, né, o Filho, ele é superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao nome deles. E aí segue falando, né? Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és o meu filho? Então, ele tem a necessidade de fazer esse reforço, né, para aquilo que esses homens tinham como agora, nesse período, né, diferente de toda a história anterior, os anjos num lugar diferenciado. E aqui é um dos momentos hoje onde eu me sinto, gente, extremamente valiosa. Eu descubro o meu valor aqui quando eu leio isso, né? Porque Jesus veio não em forma de anjo, mas ele veio em forma de homem para se revelar a nós que somos homens e cumprir esse ministério. E às vezes a gente pensa no anjo assim, né, esse ser espiritual, né, cheio de poderes, e eu vejo que Jesus, ele veio como eu, né, veio do meu jeitinho, da minha natureza para me salvar, para se comunicar comigo, né? E nessa hora eu me sinto importante demais. Eu não sei nem se eu estou conseguindo explicar como que esse texto revela para mim o meu valor, revela para mim o quanto eu sou valiosa para Deus, né? Mas é isso. Essa dimensão, né, do caráter supremo de Cristo, né, chama atenção, porque Hebreus no começo vai fazer essa conexão, né, da palavra, quer dizer, que foi dita anteriormente, nós estamos continuando na sequência, né? Vocês não estão saindo para uma outra realidade que não tem nada a ver, vocês estão continuando em sintonia com a Bíblia hebraica, e não se entende Jesus só do ponto de vista de uma cristologia soteriológica. Não, a coisa começa lá atrás, ele tem a ver com a criação do mundo, né? Esse elemento aparece aí, e Jesus, então, tem uma situação de supremacia e de primazia que tem a ver com essa realidade da criação e com aquilo, como a Ellie bem mencionou, que está fervilhando nesse momento, que é a realidade, digamos assim, do mundo espiritual, né? Então, quer dizer, no ambiente, desde o período persa, né, passando pelo período grego e período romano, essa compreensão de que existem elementos no mundo invisível e espiritual que visitam a realidade humana e que estão presentes nesse processo, e tanto espíritos maus, né, que aparecem com os demônios e que interferem na vida das pessoas, como esses seres enviados de Deus que evocam para a gente, é curioso, aqueles períodos lá atrás, né, dos patriarcas, quando o anjo aparecia, anunciava, né? E então isso aparece com força no Novo Testamento, aparece, né? Imagine,
Quando Jesus vai para o deserto, vai enfrentar a situação da tentação, os anjos o serviam, né? A gente vai ver, imagina, os judeus pensavam tanto nisso, né? E você ouviu falar de Gabriel, né? A gente tem fora da revelação bíblica, tem Rafael, tem uma série de anjos aí, né? A gente tem essa diversidade desse mundo e se acreditava em anjo da guarda, e até aquela ideia curiosa que aparece em Atos, que o anjo que guardava um indivíduo era parecido com ele. Lembra lá em Atos, quando ele fala, não é Pedro, é o anjo dele, né? Então, o meu anjo pediu demissão, né? Então, o que acontece nesse cenário é que esse elemento estava sempre presente e era um negócio. Então, havia uma tendência de valorização elevada, né, desses anjos nesse ambiente. Aí, quando ele chega e diz: escuta, pessoal, esse negócio desse mundo espiritual, que aliás tem desdobramentos do mundo pagão, né? Lembra 1 Coríntios lá, né? Que os anjos estão no culto, né? Os anjos estão ligados à ministração dos dons carismáticos, né? Esses anjos têm. Então, quer dizer, isso aí a panela está quente, digamos assim, né? E então ele diz: escuta, vocês certamente acham que anjo é muita coisa, vocês não viram nada. Pois a qual dos anjos jamais Deus disse? A frase que vem, né, do Salmo 2, que é um salmo de coroação do rei Davídico, né? Tu és meu filho, né? Ou seja, você é da mesma natureza que eu, você é exatamente semelhante a mim. Eu hoje te gerei, né? Que no contexto original significa hoje você foi colocado como rei coroado e que assume a posição daquele que faz parte da dinastia davídica. E esse reino vai permanecer para sempre. Então, esse Cristo Jesus, nessa dimensão, ele é semelhante a Deus, semelhante, né, ao próprio, vamos dizer, Pai, e ele é gerado no sentido de ser exatamente como ele. Então, quer dizer, vocês não fazem ideia exatamente do que é que a gente está falando. Então, essa dimensão, ela começa assim, digamos, com força toda, todo vapor, né? Balançando o mundo judaico propriamente dito e a compreensão da realidade espiritual do mundo da época. É interessante, né, que a gente vê essa figura dos anjos lá, quando a gente olha para Salmo 8, né, ele fala que eles são maiores que a gente, né, que nem a Ellen falou, mas é interessante quando a gente lembra de que eles são apenas assim, enviados, mensageiros, né, do Deus Criador. Eles são, e mesmo que eles sejam acima, assim, maiores ou melhores que o ser humano, superiores, eles continuam sendo criaturas, né? E quando ele coloca e fala de Jesus, ele mostra justamente, eu fiz um pouquinho essa mudança, para a gente voltar e para o texto e ver quem é esse Jesus, né? Quem é esse Jesus? Ele é simplesmente o profeta maior, né? Por quem Deus está falando, né? Naquele momento com o pessoal. Ele é o criador do universo. Ele é aquele que estava, né? Por meio de quem Deus fez o universo. Ele é o Filho, é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, ele é o que sustenta todas as coisas, ele é, assim, ele sustentando e por sua palavra poderosa. E aí, depois de falar tudo isso, ele fala: pessoal, vocês estão aí preocupados com quem é um mensageiro e se ele está acima, o que ele está fazendo. Vocês estão preocupados com isso? Vocês percebem quem é esse Jesus? Né? Ele é
totalmente, não dá nem para comparar com ele. Ele é completamente, plenamente superior a esses seres que vocês têm, né, falado, talvez nesse momento da espiritualidade, né, e aí, mais que isso, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. E é interessante, né, Sayão, a gente olhar a importância desse lado direito, né? Esse lado direito que eles usavam, inclusive, quando eles falavam, juravam, faziam, né, as decisões mais importantes, como quando cumprimentava, era assim, tá, sinal de honra, eles usavam a mão direita, né? A importância desse lugar que Deus deu, né, ao lado direito, que aí é comentado nesse momento. Então, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais dessa superioridade do filho, né? E ele coloca muito claramente a posição e o nome, né, do filho, né, não só de Jesus simplesmente, mas ele traz essa nomenclatura muito importante. Então, parece que ele coloca assim, sabe? Ele prega, né? Fala assim, tá vendo? Quem é esse? Esse é o filho. Se antes ele falava por meio de profetas, agora ele está falando por meio do filho, né? E aí ele vai começar a falar sobre quem é esse Jesus, né? Eu acho que assim, claro que isso foi falado em vários momentos, o Novo Testamento traz vários momentos, mas assim, é um momento assim, parece chocante, né? Trazer Jesus assim de uma maneira tão forte como o Filho de Deus, do Deus vivo, sabe? Quem cumpriu tudo isso, quem é ele, é o próprio Deus, né? Então, será que a gente podia conversar um pouquinho sobre esse Jesus que é apresentado em Hebreus? Eu quero destacar aqui sobre essa pergunta, Suzy, que você fez, o verso 3, que diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Isso é maravilhoso, porque aqui ele está falando do esplendor, ele está falando do que irradia, ele está falando da glória. Ele está dizendo que, através dessas palavras, ele mostra a origem divina do Filho, né? Que ele é o próprio Deus, semelhança com o Pai, e ao mesmo tempo ele mostra que a glória do Pai está no Filho, né? Então eu queria destacar esse verso 3 sobre a pessoa de Jesus, que fala que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, né? E isso é maravilhoso. É de mexer com o fôlego da gente, né? Dizer um negócio desse, né? É realmente surpreendente, forte, poético, e eu fico muito atingido, né, pelo que vai aparecer no verso 8, né? Quando o texto, depois de mencionar a questão dos anjos, ele diz, né, no caso do filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre, ou é literalmente de eternidade a eternidade, né? E o cetro do teu reino também tem esse mesmo perfil, né? Essa frase é curiosa demais, porque ela vem do Salmo 45, né? Verso 6 e 7, e aqui ela aparece dentro desse contexto que começa no verso 7 e desemboca no 8. Porque filho, né? No mundo do Antigo Oriente Próximo, quando você tinha alguém que reinava, a pergunta é por que essa pessoa é diferente e tem o direito de reinar? A resposta é: ele tem alguma conexão com a divindade. Então, os monarcas antigos, eles são vistos como
ou divinos ou semidivinos. Nesse sentido, eles são filho dos deuses, ou filho de uma divindade. Essa linguagem é utilizada e ela é ligada a Davi e a dinastia davídica para dizer que o rei de Israel também é um filho de Deus, não no sentido dos reis pagãos em termos de poder e autoridade, força, mas dele ser semelhante a Deus na sua maneira de agir e conduzir o seu reinado, submisso àquele que realmente tem o poder. E isso vai se desembocar no fato de que filho de Deus, no sentido pleno, realmente semelhante a Deus, que cumpre a expectativa davídica, é a pessoa de Jesus. Agora, o curioso é que isso vem do Salmo 45, que é um salmo de casamento. Pouca gente imagina que tem salmo de casamento, né? Aliás, só tem esse, né? E o casamento é muito estranho, o casamento é diferente, né? Porque é um casamento do rei Davídico com uma princesa gentílica. Inclusive menciona coisas que vêm lá da região da Fenícia, né? E ali, aquele salmo já está dizendo, né, que a bênção dessa dinastia se teria o seu desdobramento para a realidade dos outros povos, né? Que esse era o foco final. E quando chega na realidade da pessoa de Cristo Jesus, aí vem a expressão completa, né? Com respeito ao Filho, ele diz, ó, o teu trono, e aí ele chama, ó Deus, né? E que cita a frase, que é uma tradução grega da expressão que serra Elohim, né? Que aparece no Salmo 45, dizendo explicitamente que Jesus é divino, afirmando, né, que o trono é dele, é importante para quem está com medo do César escutar isso, né, e que o cetro, né, que tem a ver com essa ideia de poder do reino dele, também permanece. Então você tem assim uma densidade teológica, exegética, assim, altamente explosiva e completa, né, onde você vê, né, o poder, o elemento da divindade, a questão do reino e a conexão, né, que atinge essa realidade do cumprimento da profecia judaica que se desdobra para o mundo não judeu também, que é um dos caminhos de Hebreus, né? Por que que algumas coisas ficam para trás e por que que agora a gente vai ter o que a gente chama de versão 2.0 da nossa caminhada em relação, porque aquilo que começou finalmente floresceu. Agora, essa ação divina que estabelece o seu reino na vida das pessoas vai para todas as nações, além do que já, aquilo que já começou na história de Israel. Então é muito espetacular. É muito interessante. E assim, a gente só vai vamos fechando, porque a gente já está mais avançado no horário, porque não vai dar para falar sobre tudo. É muito denso, é muito profundo para a gente poder terminar aqui. Mas eu acho que uma coisa interessante, só para fechar um pouco o pensamento do que a gente começou falando, então, esse pessoal que o autor de Hebreus está falando, pessoal, permaneçam na fé, ao mesmo tempo ele está falando em Hebreus, está vendo, vocês têm um filho, né, de Deus, o próprio Deus, é tão superior a tudo que vocês creem, que vocês podem até ter um monte de questionamento, vocês podem ter um monte aí de, sabe, interrogação, fala, será que vale a pena? Será que eu preciso? Se eu, porque eu posso? Será que, né? Tudo isso. Mas pensem, depois a gente vai ver Deus falando, o autor falando do sumo sacerdote, que, né, vocês podem, porque ele realmente, ele cumpriu todo o sacrifício também, então, o sacrifício perfeito, aquilo que tornou tudo aquilo que lá em Levítico era imperfeito, agora tornou perfeito, né? Então, por isso que vocês podem sim, pode ser muito desconfortável, vocês podem se sentir aí com, né? Mas não tenham medo, porque vocês têm um Deus, vocês têm um Filho, vocês têm Jesus Cristo que é pleno, é superior a
tudo que vocês podem, até o César, né, até qualquer poder que venha, não tem vez diante desse Jesus, desse Messias que vocês conheceram. Então fiquem em paz, é mais ou menos isso. Fiquem em paz, permaneçam firmes na fé, né? Então, fiquem com a gente também, permaneçam aqui com a gente, porque tem tanta coisa incrível e maravilhosa para a gente conversar sobre esse livro, sobre essa carta aqui. Então, deem um recado aí vocês, né, Ellen, Sayão, a gente vai se despedindo aqui, deixando uma última palavrinha desse nosso podcast. Bom, gente, foi uma alegria estar aqui. Obrigado, Suzy, obrigada, Sayão. Muito bom estar aqui com todos vocês que estão aí online. Deus abençoe a todos que virão ainda, né, que vão assistir essa live gravada. E eu quero terminar a minha fala lendo os versos aqui de Hebreus no capítulo 1, que é onde nós paramos, né? E dizer a você sobre Jesus o seguinte: ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmastes o fundamento da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Então é esse Deus que te chama para perto, quer caminhar com você, quer que você aprenda mais sobre ele, sobre o amor que ele tem com você e como você deve se posicionar. Deus abençoe a sua noite, o seu dia, não sei onde você está, mas Deus abençoe a sua leitura do livro de Hebreus. Vamos caminhar, chama mais gente para no próximo podcast, mais gente aprender como você está aprendendo. A gente vai esperar vocês aí. Obrigado, Ellen. Obrigado, Suzy. Obrigado você que está em sintonia com a gente, né? A gente deseja que Deus abençoe muito a sua vida e estamos sempre aqui no canal da IBNU e na IBNU para servir e abençoar com aquilo que Deus nos apresenta. O que eu gostaria de dizer para todo mundo nessa noite é que quando a gente pensa na fé, e na realidade dos momentos difíceis da vida, a gente vai por vários caminhos. Então, por exemplo, um dos caminhos muito comuns é as pessoas esquentarem a cabeça para ter as melhores ideias. Não, porque olha, se eu vou explicar para você como é que funciona, e a pessoa começa assim a falar complicado para ver se desenrola um nó, né? O outro caminho é a gente, já que está difícil de entender, a gente joga a cabeça fora e entra numa pegada mística, assim, forte, significativa. E o outro é tentar alguma conexão com as pessoas à nossa volta, para de alguma maneira achar um apoio para se equilibrar. O curioso é que Hebreus tem a teologia de Pedro sobre as águas. Ele convida a gente a olhar para Jesus. Não é possível uma caminhada cristã sem a contemplação profunda de quem é a pessoa de Jesus, né? O autor não chega, não, pessoal, esquenta a cabeça, não vai dar certo. Não, pessoal, no fim vai, a gente vai, vamos vencer essa. Não, ele mostra, pessoal, vejam e observem quem é. Então, ele ia dizer, no meio da tribulação, é o momento de aprender sobre Jesus. Por isso é curioso que a teologia verdadeira, ela surge no meio da dor, que abre os nossos olhos para enxergar lições sobre Cristo e sobre Deus que a gente não ia aprender de outra forma. Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Deus abençoe. Boa noite.